Eu vou contar uma história que alguém aqui já conhece, talvez alguns já tenham ouvido contar, mas que é a criação da Comissão de Ajuda. E eu só sei esta, porque é esta. Onde aconteceu a Comissão de Ajuda foi nesta. Marco, já contei quem é o Marco, expulso das outras escolas. No Acho Mal, há muitos anos atrás, no Acho Mal, apareceu muita queixa contra o Marco. O Acho Mal é uma lista do que está errado. Os alunos vão lá e escrevem. O Marco, este Marco que eu falei, foi para tribunal. Porque nessa altura as crianças macaqueavam os adultos. Ainda havia tribunal. Crime e castigo. Se o Marco tinha cuspido, insultado, batido, foi para tribunal. Falou o advogado de ataque. 200 crianças, muitos visitantes, professores, imaginei a cena. Sexta-feira à tarde, tribunal. Advogado de ataque acabou com o Marco. E eu pensei, o Marco vai ser punido. São as crianças que instituem os direitos e os deveres, no princípio de cada ano. Direitos e deveres. E quando não se cumprem os deveres, eles privam dos direitos. E o Marco ainda não tinha feito a reciclagem dos afetos. Estava muito no início. Isto que eu contei já foi depois. O que eu contei há pouco já foi depois. O Marco, se fosse castigado, iria embora. Nunca mais apareceria na escola. Que ele não ia obedecer ao castigo. Eu estava preocupado. Direitos e deveres. Já agora, aproveito para falar disso muito rápido. E depois continuo a história. As crianças definem direitos e deveres. Por exemplo, chega lá um jovem com 16 anos e diz, no princípio do ano, proponho mais um direito. O direito a namorar dentro da escola. Discussão. Passou. A maioria aprovou. Esse moço, que está naquela idade, não é que a gente sabe, propõe outra coisa. Para além de namorar, proponho que se possa dar beijinho dentro da escola. Vai para a discussão. E como a maioria são crianças muito pequeninas, eu fui vendo como é que elas reagiam no intervalo quando estavam a discutir a proposta. E era assim dar beijinhos nas meninas, que nojo. Bom, quando eles têm 7, 8 anos é um nojo. Quando chegam aos 15, 16, é diferente. Bom, então, o que aconteceu foi que houve ali um embate de interesses. A maioria não aprovou o beijinho. E então não foi aprovado. Portanto, direitos e deveres. Voltando ao Marco e ao tribunal. Imaginai agora a cena que eu não sei descrever rapidamente, cá vai. Advogado de ataque. Chamava-se advogado de ataque. Um libelo acusatório de derrubar o Marco. E o Marco ali à frente. Veio o advogado de defesa que tinha sido nomeado pelo Marco. Portanto, o réu tinha direito a nomear o advogado. O Marco, como era muito esperto, nomeou um advogado ideal. Gago. Então o Gago começa. O julgamento ia durar a tarde toda. Era o que o Marco queria. Dizem que eles não são inteligentes. Mas o tribunal também não era burro. E disse, Chico, calou. Vítor, o Gago chamava-se Vítor, vai-te sentar. Tu, virou-se para uma criança que estava na primeira fila, tu vais ser advogado de defesa. Eu disse, se o Marco já estava mal, pior ficou. A criancinha de 7 aninhos, que não se preparou para defender, o que é que ela vai dizer? A menina levantou-se. Isto é impossível. Eu tenho pena, porque nós temos muitos vídeos feitos. Eu gostaria de ter um vídeo de alguns momentos como este, e não tenho. Então a criancinha levantou-se, deu assim 2 voltas, um silêncio enorme, e ela vira-se para o povo e diz assim, vós andais na catequese, lá na igreja, toda a gente andamos, vós não ouvis dizer, amai-vos uns aos outros? Toda a gente. E eu a pensar cá para mim, por este caminho não vais a lado nenhum, que ninguém se comove, mas pronto. Então ela diz a seguir isto. Eu ouvi dizer que o Marco cospe, que o Marco joga pedra, que o Marco maltrata, que o Marco bate, que o Marco é mau. O Marco não precisa que digam que é mau. O Marco precisa de quem o ajuda a ser bom. Alguém aqui ajudou o Marco a ser bom? Ei, Jesus! Bem, nessa altura, eu não sei reproduzir
Nessa altura, eu acho que muitos adultos saíram e foram lá para fora fungar e chorar. Foi de uma intensidade que eu ouvi atrás de mim e foram embora. Como é que um fedelho daquele, uma pequenina de 7 anos, manifesta um desenvolvimento sociomoral e espiritual tão elevado? É por isso que nós temos tantas recompensas quando semeamos. Nós tínhamos semeado aquilo e estávamos a colher. Já agora lembrai-me, meus amigos, para vos contar uma história que vós ides pensar que é mentira, que eu acho que devo contar. Tem muita espiritualidade e eu penso que é importante. Lembrei-me agora dela, que nunca contei, acho eu, se contei foi uma vez. E gostaria de vos contar a história do meu cunhado Paulo. Lembrei-me disso, por favor. Que eu, mesmo que não tenha perguntado, agora faço questão de dizer que é muito bonito. Bom, concluindo. Então a criança acaba esta pergunta, toda a gente fica calada a olhar para o chão, ninguém tinha ajudado o Marco, e ela diz, eu proponho que se acabe com o tribunal que não serve para nada e que se crie uma comissão de ajuda. Eu olhei para ela e ela diz, que sejam fadas orianas. Bom, agora tenho que explicar o que é fada oriana. E eles tinham estudado, como eles não têm manuais iguais para todos, não têm cartilhas, eles leem obras de autores. Eles tinham lido a obra da Sofia do Melo Brainer. E uma das obras é a Fada Oriana, que é uma fada, a história é rápida, é uma fada que cuida dos animais e das pessoas do bosque. Tem umas asas, protege. Um dia, a Fada Oriana faz como Narciso, nas águas. Envaidece-se, esquece-se dos outros, pensa só em si própria, e então a Fada Madrinha retira-lhe as asas de castigo. E ela deixa de poder ajudar. E um dia, a velhinha do bosque, que ela cuidava, foi para a beira de um precipício. E deu um passo em frente e despenhou-se no precipício. A Fada Oriana olhou aquilo, esqueceu-se que já não tinha as asas mágicas e lançou-se para salvar a velhinha. Iam morrer as duas. Aí a Fada Madrinha devolveu as asas à Fada Oriana e salvaram-se. Estão a ver a metáfora que é muito bonita. Então o que é que aquela menina disse? Quero fadas orianas para cuidar do Marco. Uma comissão de ajuda. Eu disse assim cá para mim, isto não vai resultar. O Marco, moço de rua, moço de andar a bater em professores, vai andar a... Não. Isto foi sexta-feira à tarde. Segunda-feira de manhã, eu pus-me no meu cantinho da malandrice, que era um cantinho que eu tinha, que se via tudo sem ser visto. Eu pus-me lá à espera que o Marco chegasse à escola para ver o que ia acontecer. Pensava eu, o Marco vai continuar a fazer o que sempre fez, o seu desporto favorito, jogar pedra, dar pontapé, cuspir. O Marco entrou, efetivamente, logo que pôde, pega na pedrinha e vai. Quando ele ia mandar, à volta dele estavam uns 10 alunos. Ó Marco, tu vais atirar a pedra. Tu és bom, Marco, tu és bom rapaz. Tu estás doente. Nós somos a comissão de ajuda. Queres que te ajude, Marco? Ele olhou, atirou a pedra ao chão. Eu a vê-lo. Subiu um bocadinho, andou por lá e tal. De repente olhou para a bunda de uma menina e vai demandar um pontapé. Quando ele ia alçar a perna, estavam uns tantos à volta. Ó Marco, tu és bom rapaz, Marco. Nós estamos aqui para te ajudar, somos a comissão de ajuda. Precisas de ajuda, Marco? Imaginam o que é o Marco ter a toda a hora aquelas pestes à volta. Ó Marco, tu és bom, ó Marco. Aquele malandro deixou de ser mau, passou a ser bom, desistiu de ser mau. Olhai a inteligência das crianças. A comissão de ajuda foi instituída nesse dia. Quando chega algum aluno de outra escola que bate em toda a gente, que traz um potencial de violência tremendo, que lhe foi induzido, que ninguém nasce mal, então a criança ou o jovem chega e imediatamente tem uma comissão de ajuda. Imediatamente tem um professor tutor. Imediatamente tem um grupo de acolhimento. Imediatamente tem montes de professores que se preocupam com a pessoa que ele é. E a partir daí o milagre acontece. É isto a comissão de ajuda.